Olá pessoas, eu sou o Duarte e neste vídeo vou-vos explicar como é que eu fiz esta ilustração 3D. Como já devem saber, eu adoro trabalhar com modelação 3D e recentemente inscrevi-me num curso 3D. Não aprendi muito, aprendi apenas que gastei um pouco do meu dinheiro à toa, mas fiz esta ilustração e gostei do resultado, então decidi mostrar-vos como a criei. Primeiro comecei por importar uma figura 3D de um ser humano para me auxiliar a nível de escala. É importante estabelecer um ponto de referência para poder avançar com a construção de cenário. A superfície onde iriam ser apoiados os elementos foi criada a partir de um plano que foi subdividido várias vezes e ajustado a partir de uma ferramenta que costumo utilizar chamada Proportional Editing. Vocês podem mover a malha de uma maneira uniforme, apenas com um ponto selecionado, ou podem também controlar a intensidade com o Scroll Wheel. Costumo utilizar vários add-ons na construção dos elementos, só que como eu atualizei para a versão 3.1 do programa, alguns deles não ficaram ativos, como foi o caso de Landscape. Com este add-on vocês conseguem criar vários tipos de terrenos, como planícies, montanhas e por aí fora. Como eu gostava de dar uma noção de profundidade à composição, então optei por adicionar duas montanhas no fundo da mesma. A nível de enquadramento, eu deveria ter colocado já no tamanho final, mas ao invés disso, coloquei em 1080 por 1920 na vertical, mas mais tarde alterei para 1080 por 1350, que é o formato do post Instagram. Com isto feito, foi bem mais simples posicionar os elementos da própria composição. Tentei trabalhar já com a densidade e a profundidade, criando uma espécie de nevoeiro. Foram uns pequenos testes só para entender a intensidade da luz e os níveis de densidade. Para tentar dar uma noção de profundidade à vossa composição, podem simplesmente alterar a densidade ou o volume da atmosfera através da textura do mundo. Para isso vão ter que adicionar um Principal Volume Node e ligar o volume ao volume do World Output. Depois é só mesmo refinar os valores tanto na densidade como a própria cor e assim. Uma das partes que mais me orgulho foi a construção da árvore. Para isso criei um plano em Edit Mode. Com os pontos todos selecionados fiz Merge para eles ficarem um só e adicionei um modificador chamado Skin. Este modificador permite criar personagens ou objetos de uma maneira bem mais simples, através de Extrudes e Scales. Então criei a forma principal da árvore para mais tarde poder esculpi-la. Uma nota importante para a atualização deste modificador: só irá aparecer se houver uma ruta associada. É uma espécie de círculo vermelho ao redor do vértice e para fazer scales não se utiliza o atalho normal, a tecla S, mas sim as teclas Ctrl A. Depois da estrutura da árvore estar completamente finalizada, convertia para mesh e subdividia como fiz com o terreno. Esta parte para mim é uma das mais satisfatórias. Eu sempre tive dificuldade em Sculpture porque nunca me dediquei muito a essa ferramenta, mas é extremamente útil e intuitiva. O único problema é que a malha fica completamente danificada e demora algum tempo para criar uma boa topologia. Outra coisa a acrescentar é que ativei o Die on Topo, que ajuda a subdividir muito mais a malha para poder adicionar mais detalhe.
Para aplicar as texturas eu recorri a algumas imagens que eu já tinha previamente selecionado. Para incorporar detalhes também apliquei bumps e displays na árvore para realçar a sua textura. Os bumps está associado à textura, na aba das texturas, e os displays são basicamente modificadores. Um conselho que vos dou, caso seja uma composição estática, vocês podem selecionar o objeto e simplesmente em Edit Mode carregar na tecla U de Unwrap, e ao invés de fazer um Unwrap normal, podem fazer o Project from View, mas têm que terem atenção que depende do ponto de vista que vocês estão. Para além disso, se tiverem uma boa topologia, podem selecionar apenas as faces, fazerem um Unwrap delas e adicionar a textura de uma maneira bem mais simples. Apliquei também uma textura no chão, como a malha não é muito complexa, é só um quadrado, fiz simplesmente um unwrap e na aba UV Editing aumentei a escala da textura do próprio plano. A criação do relógio foi extremamente simples, através de um cilindro. Este modelo foi escolhido de maneira a que representasse algo antigo, misterioso. O tempo, como todos nós sabemos, é algo infinito, porque é algo que está constantemente presente. No entanto, pode ser algo que também poderá vir ter um fim, por exemplo, memórias, recordações, épocas, os dias, são coisas determinadas pelo tempo, que começam num certo momento, mas que contêm uma duração, ou seja, contêm um fim. O suporte dos relógios apresentam dois lados opostos, a firmeza e suporte de algo que temos como objetivo, mas também por outro lado insegurança, devido ao facto de ficarmos presos ao que sabemos fazer melhor para não errarmos tanto. Isso impede de avançar e arriscar mais, mas depois que fazemos isso, ou seja, que tentamos arriscar, queremos sempre ir além do que sabemos. E foi isso que eu quis transmitir nesta obra. Nós temos o nosso tempo para alcançar os nossos objetivos, mesmo que levemos caminhos diferentes. Se quisermos muito, conseguimos então alcançá-los, mas temos que fazer por isso, pois ninguém vai fazê-lo por nós. A mensagem pode ser diferente dependendo da perspectiva da pessoa que estiver a vê-la. Eu gostava de saber que mensagem esta obra transmite a vocês. Podem ver o vídeo até ao fim e depois comentar aí em baixo o que esta ilustração significa para vocês. Continuando, a partir daqui foi quase o mesmo, aplicar texturas tanto no relógio como no resto.
Incluí também uma luz bem brilhante no interior do relógio para demonstrar que aquele caminho pode não ser o certo, mas temos que tentar e ver se é ou não. E se não for o melhor caminho a tomar, transformar essa má experiência em uma lição de vida para que não haja repetições. A parte mais difícil de solucionar na composição foi a luz. Eu tentei mudar a cor do ambiente para azul, como se fosse algo mais direcionado à fantasia, mas não era bem isso que eu queria representar. Ao invés disso, adicionei outro add-on chamado Dynamic Sky. Com ele podemos adicionar um céu personalizado à nossa ilustração. A ideia seria incorporar algumas nuvens e tornar o céu um pouco mais escuro para dar uma vibe mais realista e escura ao tema. Terminei a modelação com a inclusão das plataformas que estão ligadas ao segundo relógio para demonstrar mais claramente que o percurso difere de pessoa para pessoa, mas no fundo andamos em busca do mesmo objetivo, que seria a felicidade. Para terminar, renderizei duas versões, uma com a densidade e outra sem, para adicionar alguns elementos extra da edição da fotografia, e este foi o resultado. Bom, eu espero que tenham gostado do que eu criei. Espero poder partilhar tudo com vocês. Também espero que tenham um bom ano. Tenciono fazer muito mais e mostrar-vos tudo isso. Um grande abraço e até à próxima. Tchau.